mais um episódio do Qualitar em Foco. E hoje eu estou com um especialista sobre consórcio. E aí, você sabe como alavancar o seu patrimônio? Olha só, hoje nós vamos receber orientações do especialista Eduardo Santos. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui. Olá, pessoal. A gente vai passar bastante conteúdo sobre o produto consórcio e desmistificar algumas coisas aí. Eduardo, e olha só, é realmente trazer conteúdo e orientações para nós, né? Porque consórcio, a gente precisa de entender como investir, que é um bom investimento, e muitas pessoas hoje procuram o consórcio. Mas antes da gente falar de alavancagem patrimonial, antes da gente falar desse assunto, eu gostaria que você contasse a sua trajetória. Como foi que você chegou até aqui? Né? Porque, olha só, a gente tinha quase um advogado aqui e, de repente, mudou toda a história. Como é que foi isso, Eduardo? Eu costumo falar que, muitas das vezes, nós temos planos, mas Deus tem planos muito maiores para a nossa vida, né? E o consórcio foi assim. Eu venho de uma família bastante simples. Tudo que eu aprendi com os meus pais foi estudar, ser um bom aluno, passar numa boa universidade, depois se formar e começar a atuar, a trabalhar para alguém. Pelo jeito, você não deu muito trabalho para os pais, não. Não deu muito, não. Sou o primeiro filho. sou o primeiro filho dos meus pais, tenho mais 2 irmãos, então eu sempre aprendi a ser bastante responsável, né? Muito pelo fato de dar exemplo dos meus irmãos. E nessa de quando a gente entrou na faculdade, eu passei lá no Brejão, quem é daqui de Franca conhece, né? Faculdade de Direito de Franca, e eu passei no concurso, comecei a estudar, comecei a atuar, né, no mercado de advocacia e como estagiário, e eu percebi que é um mercado que não era para mim, não tinha muito a ver com a minha personalidade, com a personalidade do Eduardo. E foi então que eu comecei a buscar coisas diferentes para fazer. E nessa de procurar coisas diferentes para fazer, mercados diferentes para atuar, eu costumo falar que o bichinho do consórcio me picou. Como é que foi que surgiu essa oportunidade? Eu vi, na época tinha jornal, né? Uhum. Na época era jornal. Sou antigo já, né, gente? Sou velha guarda. Na minha época tem ainda cara tinha de jornal. novinho, Só como cara, assim? só cara. Tô conservado no formol. Mas aí eu encontrei a oportunidade de trabalho, me inscrevi, fui chamado para fazer entrevista. E na entrevista eu menti. Eu falei que eu tinha já experiência na área de vendas, mas a única experiência que eu tinha era atrás de balcão e mesmo assim só para tirar pedido de uma das empresas que eu havia trabalhado. Você já falou, eu quero essa vaga é minha. Eu sempre tive isso na cabeça. Foi positivo. Muito visionário, E na entrevista, eu fui muito bem na entrevista, passei e comecei a atuar com consórcio e desde então eu percebi que havia um mercado ali que poderia ser muito bem explorado. E dentro disso eu percebi que para mim poderia dar muito certo, ia dar muito certo. E foi então que eu tomei a decisão de trancar a faculdade já no 4º ano. Para minha família foi uma grande surpresa eu tomar essa decisão. Quase formando. Mas eu também sempre fui muito decidido, sabe? Sempre quando eu percebi que não era para mim, eu não perdia mais tempo. De qualquer forma, se for ver bem, você não perdeu, porque o direito é muito bom a gente estudar. Sim, todo mundo fala, exato. Né? Todo mundo fala assim, ó, as pessoas deveriam ter uma faculdade de direito, sim, todas, né? Direito e economia, né? Eu acho que são 2 coisas que deviam ser ensinadas na base para nós, na escola, né? E dentro disso ali, quando eu comecei a atuar com consórcio, tomei essa decisão de trancar a faculdade, comecei a trabalhar com consórcio, em pouco tempo, dentro do escritório que eu estava trabalhando, eu comecei a me destacar. Porque eu tinha 2 facilidades que eu sempre adquiri ao longo da vida. Fazer amigos, né? Sempre fui muito comunicativo, Eu sempre tive facilidade de fazer muitas amizades, eu sempre fui uma pessoa que transmiti bastante responsabilidade, então automaticamente as pessoas tinham uma confiança muito grande por aquilo que eu expressava. E dentro disso, eu sempre fui uma pessoa também que me importava com os outros. E o consórcio nada mais é do que isso. Você se importar com a necessidade do outro. E dentro disso, eu comecei a me destacar, comecei muito bem. E hoje, a gente construiu tudo que a gente construiu ao longo dessa trajetória. Fazer relacionamentos, conexões, faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa, né? E você, com essa facilidade de se conectar, de fazer novas amizades, de se relacionar, você teve muito sucesso. Sim. Que hoje está aí com quanto tempo? 10 anos já na área de consórcio. 10 anos. 10 anos. Uma vida dedicada a uma profissão. Eu costumo falar que uma das coisas que vai conseguir te levar para o outro nível são as conexões que você faz ao longo da vida, né?
E pessoas são mais importantes que dinheiro. Então, não adianta nada você ter dinheiro e ter péssimas conexões. Então, ao longo da vida, o que vai te conseguir te levar para um outro nível e fazer com que você permaneça nele são as conexões que você vai fazendo ao longo da sua vida. Porque foi justamente, ele foi super referenciado para indicado aqui, já chegou, parecia que eu já conhecia ele, né? Minha moral tá boa, então, no mercado Tá aí. boa. Amigos em comum, então tá tudo bastante certo. amigos em comum. Que maravilha, mas vamos falar, eu gostei muito desse tema que você colocou, né? Consórcio não é compra, é estratégia. É, estratégia. Como que nós podemos fazer isso, a alavancagem do nosso patrimônio do jeito certo, através do consórcio? Eu costumo falar uma frase, né? As pessoas acreditam que existem emergências rápidas que podem ser resolvidas de uma forma muito rápida. Mas eu costumo falar que o consórcio é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o consórcio. Você precisa estar preparado para utilizar a ferramenta. Quando você está numa situação que você precisa adquirir uma emergência, o consórcio não dá certo, porque ele é algo planejado. E por mais que a gente trabalhe com consórcio contemplado, que é algo muito mais rápido, é uma estratégia que leva-se um tempo para ser concluída. Então, todas as vezes quando a gente senta com o cliente no escritório, a primeira coisa que a gente faz é uma triagem. Entender de fato qual que é a necessidade dele e na onde eu e o meu escritório, meu time, como especialista, como que nós podemos atender e sanar essa necessidade. Existem algumas emergências que são mais imediatas e outras mais futuras. E dentro disso, o consórcio pode atender todas elas, desde que sejam muito bem analisadas. Nossa, que bacana. Então, quer dizer que tem essas duas possibilidades. Eu quero conhecer mais. Eu quero que você fale para nós aqui, para o pessoal que está em casa, que quer investir. Vamos embora? Tá. Se a pessoa tem uma necessidade mais urgente, então, o que ela deve fazer? Bom, primeiro ponto. Se a necessidade é mais urgente, o que a gente encaminha ela para um consórcio contemplado? Porque o consórcio contemplado, a pessoa já contemplou aquele crédito e está se disponibilizando ela para que outra pessoa assuma a responsabilidade e pegue aquela carta para si. Entende o seguinte... Hoje existem, de fato, 3 formas de você comprar qualquer tipo de bem hoje no mercado. A primeira forma é à vista. Praticamente ninguém compra à vista mais. Nada. Não. Todo mundo quer prazo para pagar. A segunda forma é o financiamento. Todas as pessoas também já conhecem como funciona a ferramenta de financiamento. Você tem nome limpo, você comprova a renda, você aprova o crédito, pronto, você comprou. Só que qual que é o problema do crédito por financiamento? Que você vai pagar um juros muito alto. Hoje, por conta que a Selic está alta, no caso do imóvel, você está pagando 3 imóveis no valor final. Um crédito hoje que você financia ali de 200 mil, você vai pagar quase 1 milhão no valor final quando você vai terminar os 35 anos. Então é muito caro. E aí a última linha que existe é o consórcio. E se ele for utilizado da maneira certa, ele é melhor do que qualquer dessas outras 2 ferramentas que eu mencionei antes. Então a única coisa que precisa entender é qual que é o momento certo de conquistar esse patrimônio, que a gente direciona. Como é que você avalia o seu cliente assim? Você vai olhar a necessidade dele. Necessidade. Lógico. Tá. Aí se ele fala, não, mas eu preciso de um carro agora porque eu vou trabalhar, vou fazer alguma coisa, eu preciso mais urgente. O que você orienta? O que ele pode fazer? Existem 3 perguntinhas mágicas que a gente sempre faz. Eu já tô querendo saber tudo aqui, aí já quero ver como funciona. Vamos embora. Existem 3 perguntinhas mágicas. A primeira, qual que é o valor do crédito que você quer? Porque a partir daí a gente já consegue direcionar ele para a administradora X ou Y. Segundo, qual que é o valor de entrada que você tem, que você quer utilizar nessa sua compra imediata? Porque muitas das vezes a pessoa tem pressa, ela tem emergência, mas ela não está pronta para essa emergência dela. Ela não tem capital. Querer ela quer, mas ela não tem para dar entrada, então não vai adiantar. Exatamente. Então a gente já tem que fazer esse filtro. E por último, a gente vai saber quanto de parcela ela pode estar utilizando ao longo dos meses para comprar esse bem que ela quer, né? Essa imediatividade que ela precisa. Então, o meu foco é entender a dor. A partir desse entendimento dessa dor, eu venho com remédio, eu venho com a solução. E a partir daí, depende do cliente se vai atender ele ou não. Mas eu passo sempre a situação real. E hoje tem consórcio para tudo, né? Para tudo. Mulher hoje usa o consórcio para procedimento estético, para fazer plástica. E você tem tudo isso lá? Temos de tudo lá. Aí tem consórcio para plástica, tem consórcio para
qualquer tipo de cirurgia. Implante capilar, igual muitos homens estão utilizando hoje do consórcio para fazer isso, que é um procedimento muito caro, né? Então, tem também consórcio para isso. Tem consórcio para viagem, tanto nacional, internacional. Porque às vezes você vai falar de uma viagem internacional, você tem que programar ela. Programar. E realmente o valor não fica barato. Sim, valor alto. Então, quer dizer, a pessoa precisa de fazer um investimento e programar isso. Sim, exatamente. Igual nós brasileiros, nós somos acostumados a simplesmente pagar boleto. Nós não fomos ensinados pelos nossos pais a guardar dinheiro. É uma consciência que nós não construímos ao longo da vida. Nós não tivemos educação financeira, né, Eduardo? Zero educação financeira. Então, o consórcio ele vem justamente para auxiliar nisso. Fazer com que você, de uma maneira tranquila, poupe algo para que daqui a pouco isso se torne uma aquisição para você. Seja no imóvel, seja de uma viagem, seja de um carro. Então, vem nessa linha aí mesmo. Você falou que gosta de pessoas, de trabalhar com pessoas, amo. De relacionamentos e tudo, e de realizar sonhos. Sim. Eu sempre gostei de histórias. Fala para nós, assim, alguns sucessos no meio desses 10 anos que te emocionou, que foi essa ajuda da pessoa a conseguir um imóvel. Dá alguns exemplos, conta alguns cases para nós. Bom, tem um exemplo muito claro, assim, de um cliente nosso, que ele nos procurou uma oportunidade para conseguir limpar o nome dele. E na época ele tinha restrição no nome, uma série de coisas, etc. A gente avaliou o cenário, entendeu o que dava certo para ele, e eu diagnostiquei que para ele era melhor a gente fazer primeiro um crédito de serviço, numa estruturação onde a gente ia conseguir liberar um capital para ele que não ia precisar de nenhum tipo de alienação. Crédito de serviço? De serviço. Eu não ouvi falar isso ainda. Serviço. Porque, assim, algumas administradoras, elas permitem que utilize esse crédito de serviço para você comprar alguma coisa. Maquinário. Não precisa estar vinculado. Não precisa estar vinculado. Esse consórcio é para carro. Não, esse consórcio aqui é um crédito que ele vai ter. Isso, você pode utilizar ali para compra de bens de valores menores, alguma coisa nesse sentido. Ou até sentido. quitar dívidas, que foi esse caso. Exato. Então, o que a gente fez? A gente levantou esse dinheiro para ele. E ele, com esse dinheiro em curso, ele pegou e quitou ali as dívidas que ele tinha a prazo muito longo para pagar no consórcio com taxa muito baixa. Dentro disso, depois que ele fez isso, o nome dele limpo, ele foi e comprou o primeiro automóvel dele. Então, se não fosse essa estratégia que a gente utilizou antes, ele não teria comprado o primeiro automóvel dele. Então, são algumas das estratégias que a gente avalia o cenário para resolver uma dor imediata e depois solucionar algo futuro, que o sonho dele era comprar esse carro. Então a gente conseguiu estruturar isso com parcela bem baixa, que encaixava dentro do orçamento familiar dele. E hoje ele é um cliente que já está conosco aí, já tem mais de 8 cotas de consórcio, comprou outra cota recentemente para comprar um barracão da fábrica dele. Então, assim, a gente acompanha todo o processo, todo o passo a passo, a evolução do cliente. Nossa, esse é um case de sucesso, assim. Você um 12, você devolveu para ele, por isso que falar, né, que ele já tem mais de 8 cotas. Sim. Porque você resolveu um problema dele, Sim, Eduardo. exato. Na hora que, tipo assim, ele estava precisando. Quer dizer, nessa época ele não tinha condição. Ele estava com o nome e não conseguia comprar nada. Se não fosse o consórcio, não teria saído da situação que ele estava. Então, o que a gente costuma falar é o seguinte... E como que funciona essa carta de crédito aí? Carta de crédito? Não, né? Carta de crédito. É carta de crédito. Carta de crédito, isso. Consórcio, as pessoas elas confundem, né? Elas falam eu confundi carta de agora, crédito, eu queria consórcio. Entender. O que você fez para ele aí, para esse cliente? É basicamente a mesma coisa, a nomenclatura que ela é utilizada de uma forma diferente, mas é a mesma coisa, carta de crédito e consórcio. As pessoas que elas confundem um pouco. Só que dentro disso, o consórcio, as pessoas costumam entender que é para comprar de fato algo e a carta de crédito é um valor que é liberado para você fazer tecnicamente o que for do seu interesse. Mas o consórcio em si, ele foi feito para você adquirir algo. Então, se eu faço um consórcio de imóvel, ele se refere para aquisição do imóvel. Se eu faço um consórcio de automóvel, ele se refere para eu comprar um automóvel. Então, sempre quando o cliente ele adquire um consórcio, ele tem que ter muito ciente para qual finalidade, para que ele precisa. Se ele precisa de um consórcio para comprar um carro, jamais a gente pode vender para ele um consórcio de imóvel. Se ele tem intenção de comprar um imóvel, também, da mesma forma, eu não posso vender para ele um consórcio de carro. Então, por isso que a gente precisa estruturar isso antes de fazer a contratação. Você chega no cliente, você faz uma consulta. Triagem. O que você precisa? E vai passo a passo. Passo a passo, tem todas as etapas no escritório. E às vezes as pessoas ficam um pouco ansiosas. Falam assim, mas vai demorar muito tempo. Sim. 100 meses, 180 meses, é muita coisa, 240. É isso mesmo.
Mas existe aquela máxima, né? O tempo ele vai te passar de qualquer forma. A diferença é o que você faz nesse período. Passar com dinheiro é melhor, né? Que vai chegar. Exatamente. Vai vencer. Tem uma frase até que diz que o melhor momento para se plantar uma árvore era 20 anos atrás, o segundo melhor momento é hoje. Só que se demorar mais tempo, o consórcio também é basicamente a mesma coisa. Tem muitas pessoas que eu já conversei, quando eu comecei a minha carreira de consórcio, elas não decidiram fazer o consórcio porque achavam que o consórcio era uma boa. Hoje, eu avaliando a vida delas, basicamente costuma estar do mesmo jeito. A pessoa não construiu nada porque era uma ferramenta que não dava certo. Mas assim como o consórcio, poderia ter acontecido ou deve ter acontecido várias outras oportunidades na vida dela e ela não agarrou. Só o consórcio é uma ferramenta a médio e longo prazo. Então, se você utilizar ela no momento certo, vai dar certo. Nossa. Então, você acaba consultando aquele cliente e levando a melhor opção para ele financeira. Sim. Você acaba ajudando ele nessa alavancagem de patrimônio. Porque Exato. o que aconteceu? Ele não tinha condição na época? Não tinha. De nada. De repente, hoje ele já tem 8 cotas e está construindo o barracão dele. Exato. Exato. Tem Você conseguiu fazer ele alavancar um patrimônio que até então ele não tinha nada. Então, com o consórcio hoje ele está no melhor momento, né? Se a gente pegar o histórico aí de todos os anos do consórcio, nunca se vendeu tanto consórcio igual agora. É simples, as pessoas hoje elas fazem conta. Antigamente elas só provavam crédito. Então hoje as pessoas procuram meios de aquisição que são mais baratos. Então, por isso que o consórcio está tão em alta. Se a gente pegar o histórico da Caixa, hoje, uma informação importantíssima. Não sei se você sabe disso, mas hoje, a cada 10 imóveis que são financiados de maneira geral, 7 são a Caixa que financia. Então, o mercado imobiliário está na mão da Caixa. No começo do ano, já saiu uma notícia de que a Caixa não tem dinheiro para não financiar todos os imóveis que estão com os contratos assinados na mesa dela. Então, o que isso significa? O mercado imobiliário trava. Automaticamente, as pessoas têm que procurar outros meios de aquisição, outras formas de comprar patrimônio, porque o mercado de imóvel sempre vai estar aquecido. E aí, o que acontece? As pessoas costumam procurar outros meios. Dentro disso, a gente vai para o mercado imobiliário no consórcio. Então, se a gente analisar o cenário de consórcio imobiliário, teve um crescimento absurdo, justamente por conta disso. Então, as pessoas utilizam do consórcio imobiliário contemplado para estar comprando esses imóveis aí. E como que funciona hoje o consórcio imobiliário? Fala pra gente, assim. Eu vou adquirir uma carta. Hoje, uma casa média é o quê? 500 mil? Sim. 500 mil, você vai pagar uma parcela de mais ou menos quanto? Depende. Lá no escritório, eu tenho duas frentes. Eu tenho a frente do meu cliente, que é o cliente comprador, que já vai, de fato, comprar o bem. E eu tenho o cliente, que é o cliente investidor, que paga a parcela do consórcio para, na hora que contempla esse crédito, ele ganhar na revenda dele. Então, eu vou te dar um exemplo. Teve um cliente lá recentemente no escritório, exemplo do meu escritório, tá? Que ele pagava uma média de R$ 1.300 num crédito de R$500 mil. Como investidor, meu escritório permite que ele pague a metade do valor da prestação até o crédito estar disponível para ele, até o crédito estar contemplado. A gente contemplou esse crédito com um lance que se chama lance fixo. O lance fixo é um lance que a gente oferta do próprio crédito. Então, para ficar mais fácil o raciocínio, tinha um crédito de R$500 mil, a gente ofertou 30%, sobrou ali em torno de 320 mil para ele. 180 mil foi basicamente o que foi ofertado ali de lance fixo, que é o que desconta da carta. Na hora da contemplação, o administrador simplesmente pega os 500 mil, desconta os 30% e libera a diferença. Esse cliente tinha um crédito de 320 mil aproximadamente, parcela dobrou para uns 2.600 para comprar esse imóvel. Como ele não quis comprar o imóvel, nós fizemos a revenda. Então, em um crédito que ele pagou 3 prestações, ele colocou 80 mil no bolso, por conta do mercado de revenda de consórcio contemplado. Gente, então, quer dizer, tem solução para tudo aí. Tem. E geralmente, se a pessoa quer comprar casa própria, que é o que você falou, que tem uma procura alta. Como que funciona, Eduardo? É tipo assim, eu vou tentar no consórcio, eu não tenho pressa, Sim, eu quero alavancar mesmo, eu quero mais para frente ter um outro. Beleza, funciona assim. O cliente, que ele é o cliente do Minha Casa Minha Vida, ele não é o cliente do consórcio para imóvel. Não é. Isso aí a gente tem que ter essa ciência. Por quê? Existem alguns benefícios que são liberados para a pessoa que vai comprar Minha Casa Minha Vida, que dependendo da pressa dela, ela prefere pagar um pouco mais caro e já entrar no imóvel do que ter essa estruturação dentro do consórcio. Então, por isso que a gente fala que o cliente Minha Casa Minha Vida, a gente não consegue atender essa necessidade imediata dele com o consórcio, porque existe um planejamento.
Agora, a pessoa que já está comprando talvez o segundo imóvel, que já tem talvez um capital, uma consciência financeira de que ela pode alavancar dinheiro, capital, imóvel com esse crédito, aí a gente consegue fazer uma estruturação em cima disso. Mas só para você entender acerca de valores. Se eu pegar hoje um crédito de 100 mil imobiliário, para a pessoa começar a investir em crédito de imóvel, ela vai pagar uma parcela de R$260 por mês. Um crédito de 100 mil, plano investidor, meia parcela. E é um plano investidor, como assim? Porque 100 mil não dá para você comprar uma casa, mas você está fazendo um investimento ali no consórcio imobiliário. Primeiro imobiliário. passo. Porque hoje, talvez, para a pessoa, a única coisa que ela pode... Eu não sabia disso. Porque talvez hoje, o primeiro passo é sempre o mais difícil. Pensa o seguinte, não é difícil de começar o primeiro dia na academia? Mas o segundo dia também é difícil, não é? Primeira semana sempre dói. Muito difícil você continuar. Aí você vai o primeiro mês. Segundo mês já começa a ver resultados. Você começa a ver que já dá certo. Terceiro mês você já fica com mais vontade de continuar indo, porque você já está tendo resultado. Consórcio também basicamente é a mesma coisa. A parte mais difícil é o primeiro passo. Depois que você começa e entende o mecanismo, como que funciona, fica muito mais fácil ir alavancando e começar com parcelas maiores. E aumentando essas parcelas. Então, hoje o cliente começa a investir um crédito de 100 mil, ele não faz os 100 mil talvez para ele comprar alguma coisa. Ele faz os 100 mil para ele vender esse crédito. Porque o crédito de consórcio ele pode ser unificado, pode ser unido com mais outras cotas de consórcio. Pensa o seguinte, eu tenho um crédito de 100 mil, você também tem um crédito de 100 mil. Contemplou as duas cotas, já são 200 mil que a gente coloca de crédito no mercado. Então, você ganha dinheiro na revenda do seu crédito, eu ganho dinheiro na revenda do meu crédito. Meu escritório é simplesmente tem as cartas dos meus clientes investidores e a gente faz a revenda para a pessoa que quer comprar. Tá, que maravilha. E hoje, seu escritório, você conta com quantos colaboradores lá? Interno, nós temos hoje aproximadamente 5 representantes externos e a parte do administrativo nosso também. Externo a gente tem um monte, espalhado tanto aqui em Franca, né? E ao longo do Brasil. Então, vamos falar de um case de sucesso desse de imóvel aí. Conta um caso também que a pessoa começou assim com você e conseguiu pôr um bom dinheiro aí no bolso com investimento em consórcio imobiliário. Legal, tem outros exemplos também de créditos menores. Então, assim, a gente sempre, quando a gente fala de valores, às vezes fica muito astronômico para as pessoas, né? As pessoas não estão habituadas com dinheiro, então isso assusta um pouco. Mas se a gente trazer isso para uma realidade, um crédito aí que a gente vendeu recentemente, 100 mil, a pessoa ela teve um lucro de 30 mil. A gente revendeu um crédito de 100, ela colocou 30 mil no bolso. Como foi? Esse cliente foi contemplado no sorteio no começo do ano, a gente já está quase no final do ano. Ele é um cliente que mora fora do Brasil, ele mora em Londres. Tá? Então, a gente também tem cliente fora que investe em consórcio imobiliário justamente para alavancar mais ainda o capital que ganha lá dolarizado, né? No caso dele, Libra. Beleza. Aí ele investiu, contemplou essa cota, ele tem mais de uma cota de consórcio, ele tem umas 3 cotas de consórcio. Contemplamos uma dessas cotas dele e ele ia utilizar. Só que nesse meio de utilização, ele preferiu revender. Então, assim, por mais que você tenha o crédito contemplado, você não tem obrigatoriedade de usar. Ele fica lá te esperando. Tá te esperando. Na hora que normal, na hora que você for usar, tá lá disponível para você utilizar. E nisso passou praticamente o ano inteiro e só agora que ele foi decidir revender esse crédito. Não tem problema, a gente revendeu o crédito dele para um cliente lá em Curitiba. Olha para você ver como funciona a coisa. O cliente mora em Londres, disponibilizou para a gente vender e nós vendemos esse crédito lá para Curitiba e ele colocou um crédito aí de 30 mil no bolso para fazer o que ele quiser lá. E aí, automaticamente, esse consórcio já sai do nome já dele, sai já do nome liberou dele. E ele já pode fazer outra. Toda a parte burocrática, quem toma conta disso é o meu administrativo no escritório. Então, a única função do meu cliente investidor é pagar a parcela em dia para contemplar essa cota e depois só viver aí do lucro da revenda do crédito contemplado. E teve alguns que logo nos primeiros meses, assim, deve ficar muito feliz. Teve, né? Quando teve acaba muito. de fazer um consórcio lá e de repente é contemplado. Teve muito. Esse daqui é do meu melhor, esse caso aqui é um caso legal também do meu melhor amigo, Felipe. Ai, que bom. E você ficou mais feliz ainda. Mais feliz que eles eu fico. Ah, eu imagino. E a gente conversou no meio da semana, numa sexta-feira, no final da tarde, happy hour, e ficou de decidir no final de semana, decidiu no sábado mesmo eu fiz a contratação do consórcio dele, contemplou a cota dele no outro final de semana, então assim, coisa de uma semana a cota dele foi contemplada, na segunda-feira ele já me deu o ok que poderia revender, nós fizemos a revenda do crédito dele. Então assim, consórcio, ele é muito bom, alguém vai ser contemplado, só que para você ser contemplado você tem que fazer o crédito. Tá, e geralmente, quantas pessoas são numa...
Grupo nosso de investidor, a gente tem uma média de contemplação de aproximadamente 6 cotas no sorteio, tá? Tem administradora de consórcio em grupos de imóvel que não contempla 2 no sorteio. Nós contemplamos uma média de 6. Qual que é a diferença? Por que algumas administradoras contemplam mais e outras menos? A estratégia que é utilizada quando se inicia o grupo. Então, algumas administradoras de consórcio focam na contemplação por lance. O valor que você bota do bolso para contemplar. Particularmente, eu vendendo consórcio, eu não acho que seja interessante você botar muito dinheiro no bolso para contemplar uma cota de consórcio. Eu não acho isso inteligente. Eu acho mais interessante você trabalhar a médio e longo prazo, descapitalizando o menor valor possível, para automaticamente essa cota ser contemplada sozinha. Então, quando a gente traz isso para a realidade dos grupos que nós trabalhamos, o foco é o cliente investidor. Então, ele permite que o cliente pague metade e tenha uma arrecadação maior. A gente está falando do índice de cancelamento menor, porque a pessoa tem consciência financeira. Sim. Ela já entende que o consórcio é médio e longo prazo. Se tem pouco cancelamento, automaticamente vai ter mais saldo do grupo. Tendo mais saldo do grupo, entrega mais cota. Então, por isso que a gente entrega esse tanto de cota aí, uma média de 6 por mês. Grupo que já está estruturado, já rodando há mais tempo, 8, 10 cotas no sorteio. Isso eu mostro para o cliente na mesa. Olha só. E por que você sempre consegue contemplar 6, 10 cotas? Funciona assim, o grupo... O grupo ele é estratégico. Então, assim, o cliente, quando senta com a gente no escritório, a gente fez essa triagem, explicou para ele todo o passo a passo dentro do consórcio, todas as etapas do consórcio imobiliário, o que ele vai ganhar em cada etapa, como que nós agiremos em cada etapa, ele já entende que é um processo. Entendendo o processo, ele já sabe que o investimento que ele está fazendo é a médio e longo prazo, não é algo imediato. Então, tira o mecanismo da pressa, porque o consórcio não é para quem tem pressa, é para quem se planeja. E dentro desse planejamento, a gente entra na estrutura e a gente consegue essa contemplação mais rápido. Então, entenda o seguinte, se a gente tem uma média de 6 contemplações no sorteio por mês, e eu tenho uma cota só, eu tenho 6 chances ao longo dos meses. Concorda comigo? Uhum. Sim? Sim. Beleza. E se eu dobrar a sua chance? A gente faz 2 cotas no mesmo grupo. A gente está falando de 12 probabilidades ao longo de cada mês. Concorda comigo? Concordo. Então, minha única função é fazer com que o meu cliente tenha o máximo de probabilidade de contemplação possível todos os meses. Então, a gente aumenta sempre o potencial de contemplação. Se ele pode pagar um crédito só no valor ali de R$1.000 por mês, a gente picota. A gente faz mais de uma cota com esse valor de R$1.000 por mês. Aí, de repente, ele vai fazer 3 cotas, 4 cotas até. Perfeito. Então, a gente faz o famoso banco de cota. Então, dentro desse banco de cota, a probabilidade de eu conseguir uma contemplação nos 2 primeiros anos é altíssima, porque a gente está falando de estatística, probabilidade, números. Então, se a gente traz isso para a realidade, pessoas mentem e números não. Olha só, gente. Eu tô gostando desse bate-papo aqui. Depois eu acabo conversando demais, acaba comprando, né? Quando conversa comigo demais... Assim, vai abrindo a cabeça que tem possibilidades, Tem, muita né? coisa. Por isso que é importante a gente consultar um especialista sempre, porque as pessoas não têm noção do que pode ser feito ali. Não tem. Né? E é o que você falou, quer dizer, pagando R$260, R$300 por mês ali, você consegue fazer essa alavancagem mesmo. Total. E hoje, por lance, como que funciona? Hoje você compra um imóvel, um 500 mil. Você teria que dar o que de lance para conseguir uma contemplação? Tá, legal. Essa é uma pergunta muito boa. Tem bastante cliente que procura esse tipo de crédito no nosso escritório. Hoje, se a gente analisar o mercado de consórcio, e você pode conversar com qualquer pessoa que é especialista, ele vai te dizer isso, que os lances estão mais altos do que historicamente estavam antes. Tá. Por quê? Porque a demanda está alta. Então, todas as vezes que a gente fala de oferta da lei da procura, se existe uma procura maior, demanda maior, automaticamente os preços sobem. Então, o que acontece? Hoje tem muita gente ofertando lance. Então, quando a gente traz para a realidade do consórcio imobiliário, se a gente quer contemplar uma cota hoje, no mínimo tem que ser dado 50% do valor do crédito que você quer contemplar. Então, a gente trazendo para uma realidade, um crédito hoje de R$500 mil, você tem que disponibilizar em média de 250 mil. Entendi. Senão, você não consegue. Contempla. E mesmo assim pode acontecer de não conseguir? Pode. Porque o consórcio ele é uma oferta. Não é obrigatoriamente porque é uma oferta que você vai ter essa contemplação. Então, para ficar mais fácil, porque às vezes tem gente que fala assim, não, depois a gente vai lá, dá lance e não consegue. É como se fosse assim. Pensa o seguinte, suponhamos que você está dentro do grupo e você sabe que a gente fez o estudo, entendeu que a média ali dentro do grupo está em torno ali dos 50%, certo? E a gente faz uma oferta ali de 45%, que é o valor que você tem do bolso.
Perfeito? Perfeito. Dentro do mês, a administradora de consórcio ela vai contemplar uma quantidade de cotas de acordo com o tanto de saldo que ela arrecadou ao longo do último mês. O que é saldo? Tanto de pessoas que pagaram aquelas parcelas no mês anterior para arrecadar o valor para ser contemplado dentro do mês. Perfeito aí? Tranquilo? Perfeito. Uhum. Então, dentro disso, já sabe que existe um valor disponível para essas contemplações. E dentro disso, o lance, o que é? É um adiantamento de parcela. Nada mais que isso. É como se você chegasse para o administrador de consórcio e falasse, ô administrador, deixa eu te falar, eu estou aqui com disponibilidade de adiantar 20 parcelas do meu consórcio. Vocês vão liberar esse crédito para mim ou não? E o administrador de consórcio vai ver, opa, mas espera aí, o Joãozinho está me pagando 25 parcelas, então ele é prioridade. O outro cliente que está pagando 22, então agora ele é prioridade. Depois, na hora que chegar na sua, que é 20, aí sim que ela vai te contemplar. Então, dentro do mês, tendo saldo, vai ser chamado dentro do valor que você ofertou, que você quer adiantar de prestação. Então, assim, pode ser que aquele mês a gente não consiga uma contemplação, porque os lances foram mais altos, mas é só questão de a gente corrigir no mês da frente e efetivar essa contemplação. Você acompanha tudo isso? Acompanha. A gente faz acompanhamento de grupo, histórico de grupo nos últimos 12 meses. Então, ao longo da minha carreira, eu fiquei muito conhecido por contemplar bastante gente. Então, e você estuda, passa a posição para cada cliente. Hoje você tem uma carteira de quantos clientes? Sim, hoje lá no escritório a gente tem uma carteira de mais de 150 milhões em consórcio, tá? Sob gestão, nosso escritório. A gente tem uma média de vendas aí mensal de aproximadamente uns 4 milhões de consórcio aí ao longo dos meses. A gente tem uma média de contemplação mensal de aproximadamente umas 2 cotas ali ao longo dos meses de estruturações que nós fazemos, que não é o foco do escritório, tá? E a gente tem uma demanda muito grande de consórcio contemplado. Então, dentro desses consórcios contemplados que nós vendemos, de clientes que estão com essas cotas contempladas na nossa carteira, de clientes que já investiram, contemplaram essa cota e permitiram que a gente vende, a gente fatura uma média ali de 5, 6 cotas todos os meses. O que é faturamento? Entregar o bem que a pessoa contratou, seja ele automóvel ou imóvel. Então, assim, a gente tem todos os processos. Tem um processo do cliente que investe, tem um processo do cliente está comprando e tem um processo do cliente está recebendo. Tá. E se a pessoa compra um consórcio e ela não tem condições de continuar pagando? Aconteceu algum imprevisto? Normal, pode acontecer. Acontece? Dentro do consórcio, existem 2 momentos que você perde dinheiro com o consórcio. O primeiro momento é quando você faz e cancela, o segundo momento é quando você não faz o consórcio. Então, assim como qualquer coisa que você fecha contrato, assine, tem responsabilidade com aquilo que você assinou, você vai perder dinheiro se você cancelar. E o consórcio não é diferente. Então, as administradoras de consórcio, pensando no bem coletivo do grupo, o que elas fazem? Elas colocam uma multa contratual que, caso você quebre essa multa contratual, cancele o seu consórcio, uma parte do valor que você pagou de prestação você vai perder, junto com uma parte da taxa de administração. Então, dentro disso, você cancelou seu consórcio, você vai resgatar alguma coisa. Só que vai ser ou no final ou no sorteio dos cancelados, porque a prioridade é o grupo. Porque tem sorteio do cancelado? Sim, tem. Não sabia disso. Mas pensa o seguinte, se você vai utilizar a sua chance de ser sorteado, pode ser tanto para o cancelado quanto para você utilizar o crédito, é muito mais interessante você utilizar essa sorte para cancelar o crédito. Assim como você perguntou, pô, você tem exemplo de case? Eu tenho exemplo de case também que cancelou a cota de consórcio, no mês seguinte foi sorteado. Imagina se a pessoa paga mais um mês de parcela. A gente tá falando de um crédito de 300 mil reais. Imagina. Você tá brincando que isso já aconteceu? Já aconteceu. Então, a assim, pessoa ficou assim, não. Eu fiquei mais pasmo que o cliente. Então, assim, mas mais difícil do que a tomada de decisão é continuar com a decisão tomada. E muitas pessoas têm essa dificuldade de continuar com a decisão tomada. Igual quando deu o exemplo da academia, muitas pessoas no começo do ano é a época que todo mundo faz matrícula. Aí vai na academia, mas não continua o ano mas todo. não continua. Então é um processo de formiguinha ao longo do tempo. Por isso que a gente sempre passa essa consciência para o cliente. Você tem que entender o seguinte: a parcela do consórcio tem que entrar no seu fluxo de parcela, de caixa, ou da pessoa física ou da pessoa jurídica. Mas é uma parcela que não vai apertar em nada o seu orçamento, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Por quê? Você tem que pagar ela independentemente de qualquer coisa. A gente está falando de um investimento futuro, não é imediato. Então não pode tirar essa relação que você tem pessoal. E geralmente são quantos anos? 10 mesmo? 15? Crédito imobiliário é 240 meses o prazo máximo, tá? 20 anos. Então, aproximadamente 20 anos. Se a gente fazer um comparativo com o concorrente, que é o financiamento, a gente está falando de aproximadamente ali, no mínimo, 120 meses a menos. Tá. Lançamento médio de 360 meses.
E hoje, o que é mais comum em consórcio imobiliário? Até que os valores ou independe? Depende de cada perfil de Bom, cliente. é perfil, mas o escritório a gente hoje tem uma média de ticket médio aproximadamente uns 255 mil, tá? Média Tá. de ticket médio hoje do escritório. A gente tem aumentado, a gente percebe que tem aumentado isso ao longo dos anos, porque quando eu comecei, eu vendi uma média de ticket médio de 19 mil. Depois, conforme a gente foi melhorando os processos dentro do escritório, a gente percebeu que a demanda aumentou, o ticket médio foi para 50, depois para 100, hoje 255 mil. Então, isso vem aumentado ao longo dos anos, porque o valor das coisas também vem aumentando. Bem, hoje, para consórcio imobiliário, o que você orienta? Se a pessoa já tem um imóvel, quer ir pagando lá para alavancar mesmo, para conseguir comprar um outro. Hoje a gente atende mais escritórios, investidores que são empresários, autônomos, médicos, e todas essas pessoas elas nos procuram para auxiliar como uma parte de alavancagem financeira extra das coisas que já tem. Porque as pessoas já investem alguma coisa, tem dinheiro aplicado, alguma coisa nesse sentido. A ideia é diversificar o investimento. E dentro dessa diversificação de investimento, a gente sempre indica que essa parcela que encaixa no orçamento seja uma parcela legal. E esses créditos em média, que esses médicos, advogados têm procurado, gira em torno de um crédito de 300 mil. Então, a pessoa investe num crédito de 300 mil também, meia parcela, vai pagar em torno de R$800 por mês ali, que não aperta nem nada no orçamento. Na hora que esse crédito está contemplado, a única coisa que ele faz é compra imóvel, bota esse imóvel para alugar, porque a própria locação desse imóvel paga a parcela do consórcio. Aí o que ele tem que fazer? A mesma coisa de novo. Então a gente costuma falar que depois da terceira operação que ele já está, automaticamente ele tem um negócio rodando sozinho, porque a própria parcela está pagando a operação inteira. Porque, na verdade, ele comprou, foi contemplado, comprou o imóvel, pôs para alugar. Então, ali ele já está conseguindo um patrimônio que está sendo pago. Tá tranquilo. Aí ele já estava acostumado a pagar aquele valor. Ele vai lá e faz outra de 300. É esse caso que você contou que já tem 8 cotas, esse cliente seu? Não, esse não. Esse é outro. Esse é outra coisa. Tá, e você tem casos assim de cliente que já fez, depois já tem outra? Temos. Tá. Aí vai fazendo e vai aumentando. Aí depois é só deixar os créditos se pagando que vai embora. E carros hoje, como é que tá? Um consórcio para compra de carros, como é que o pessoal tem Hoje, feito? a procura muito grande que nós temos no nosso escritório, a gente falando de crédito de carro, é em consórcio contemplado. Porque o consórcio contemplado de carro é muito mais barato que financiamento, e a pessoa que quer o carro, ela tem mais imediatividade que a pessoa que quer alavancar patrimônio. Então, ela precisa do carro para ontem. Então, o que a gente apresenta para ela? Apresenta dentro do valor que ela quer, o valor de entrada que encaixa no orçamento dela, e acha aí dentro do administrador de consórcio que vai aprovar o tipo de crédito que ela precisa. Porque entendo o seguinte, tem cliente que ele tem aprovação de crédito só por movimentação bancária. Ele não tem renda comprovada formalmente. Então, a gente tem que entender qual administrador que aceita esse tipo de perfil. E a partir daí, a gente faz essa triagem, sim. E tem administradores que vai exigir olerite, vai exigir registro, vai exigir uma apresentação formalizada, no caso o IR. Então, são administradoras diferentes. Quais administradoras que você mais trabalha? Lá no nosso escritório nós temos Banco do Brasil, Santander, Itaú, Caixa, Servopa, Gazin. Então, essas são as principais administradoras que nós trabalhamos hoje. Cada uma com uma particularidade. Se a gente passar hoje para os bancos, a gente está falando de créditos para aprovação um pouco mais rápida. Por quê? Porque os bancos têm um sistema inteligente de aprovação e análise de perfil. Então, automaticamente, a gente já consegue ter uma estruturação do que abriu ali para o cliente, eu já sei que aquilo ali vai aprovar para ele de prestação. Quando a gente vai para administradoras de consórcio como o Servopa, Gazin, são administradoras maravilhosas quando a gente fala de investimento e alavancagem. São administradoras que se preocupam com o investidor. Então, ela vai contemplar mais crédito a tipo de investimento. E a segurança? Total, todas são pelo Banco Central. O Banco Central fiscaliza todas as administradoras. Todas as administradoras nós trabalhamos, tem mais de 30 anos já de empresa. Então, assim, tem lastros no mercado. Então, são coisas bem firmes mesmo. E foi o que você falou aí, né? Começou com a advocacia, por isso que tem que estudar um pouco de economia para você poder orientar o seu cliente. O vendedor sabe de tudo um pouco, né? Eu falo, porque como é que você vai orientar? Qual investimento ele vai... Você tem que saber de tudo. E a hora que você vai procurar aquele bem, né? Igual você falou, tem que olhar tudo. Para conseguir encaixar dentro da condição dele para que ele compre aquele imóvel. Sim, hoje no escritório a gente faz toda a assessoria. A gente fala que o cliente do escritório ele não está comprando só um consórcio, ele está comprando uma assessoria de investimento. Então, em cada momento, em cada etapa do consórcio, tem algo que é mais interessante a ser feito.
E dentro dessa nossa assessoria, a gente consegue direcionar ele para aquilo que é melhor. Então, eu costumo falar que até a parcela 50 é melhor a gente revender, porque não existe nada no mercado que paga a lucratividade de um consórcio contemplado. É muito dinheiro. Da parcela 50 para frente, a gente costuma falar que equaliza. Por quê? O consórcio é como se existisse uma tabela FIP. Então, existe o mercado de consórcio, existe um valor que o mercado está acostumado a pagar em cada cota de consórcio. Dali para frente é como se equiparasse. Então, a gente costuma falar que a partir da parcela 50 é como se ficasse a mesma coisa do valor que você pagou com o valor de revenda. Dali para frente, a gente fala que é mais interessante comprar o imóvel e botar esse imóvel para alocar, porque a lucratividade é maior. Então, vai chegar um período também que, se essa cota não estiver contemplada, a gente já está indo para o final do plano do consórcio. E a gente falando dessa estratégia de contemplação, tem pouca gente que sabe disso, mas o consórcio ele vai conseguir te gerar uma rentabilidade, muitas vezes, mais do que muitos tipos de investimentos, se você analisar dessa forma. Porque no final do consórcio, o que vai acontecer? Consórcio contemplado para as últimas prestações, o valor da rentabilidade vai ser maior do que qualquer tipo de investimento. Porque pensa o seguinte, hoje se você tem um investimento que te paga 1% de rentabilidade no banco, esse 1% é relacionado ao valor que você colocou no banco. Então, exemplo, se você tem 10 mil reais lá, a rentabilidade de 1% é em cima dos 10 mil reais. Se você tem 20 mil mês que vem, a rentabilidade é em cima dos seus 20 mil. Se daqui mais outros meses você tiver 50 mil, a rentabilidade é em cima dos seus 50 mil. No consórcio, a rentabilidade de um consórcio contemplado de imóvel é diferente. A rentabilidade não é em cima do valor que você tem pago de prestação. A rentabilidade é em cima do seu crédito. Então, hoje tem muitos investidores aí que eles já começaram a tirar dinheiro de aplicações e botar no consórcio justamente porque vai render para ele muito mais. Por que você acha que a XP começou a trabalhar com consórcio também no portfólio? Porque estava perdendo muito investidor para o consórcio. Então, opa, vamos colocar mais outra ferramenta aqui para deixar a galera com a gente aqui também na gestão. Porque se você faz um consórcio aí de 300 mil daqui 20 anos... o imóvel valorizou, o crédito valorizou também, automaticamente já são mais 300 mil. Ele atualiza normal atualiza, também, conforme normal. vai. Porque senão você não compra mesmo. Sim, você tem que ter o mesmo poder de compra desde o momento que você assina o contrato até o momento que você utiliza o crédito. Então, durante todo esse período, o crédito vai ter valorização. Gente, é mais complexo do que eu assim, imaginava. Você tem que realmente ter alguém para te assessorar. Tem que entender do produto. Você tem que ter uma consultoria, senão você faz o negócio errado. Sim. Tá. E vamos continuar falando agora de carros, né? Normalmente as pessoas fazem o quê? 100 mil, 150 mil para carro? Ou tem todo o valor? Tem de tudo. Por exemplo, a gente dá exemplos atuais, né? Porque é muito crédito que nós comercializamos. Recentemente, nós vendemos 2 consórcios lá para Bahia, tá? 2 consórcios de automóvel. Então, a gente vende para o Brasil inteiro, 2 créditos contemplados lá para Bahia. Um deles, um crédito de 35 mil, o cliente pagou em torno de 14 mil de entrada no valor desse crédito, e outro um crédito de quase 40 mil, onde o cliente colocou em torno ali dos 16 mil entrada no valor do crédito já contemplado. Então, assim, são casos, mas tem casos que o cliente contrata cotas de 60 mil, 180 mil. Recentemente, a gente está faturando um crédito contemplado também, o cliente está comprando um carro de 200 mil. E eu queria entender... Você fala de lance embutido. Como é que é? Como que funciona o lance embutido? Existem praticamente 3 formas de você ser contemplado, né? Primeiro, o sorteio, o próprio nome já fala, o planejamento. Pode ser que eu faça agora. Não tem pressa, tá lá, se sorteou, se não sorteou, não tá tem tudo como certo. prever sorteio. Então, pode ser que eu contrate agora, contemple semana que vem, mas pode ser que eu contrate agora e seja o último contemplado dentro do meu grupo. Não tem como prever. Nossa. Tá? E segunda modalidade, que a gente já sabe, é o lance livre. O que é o lance livre? Peraí, mas pode ser o primeiro também, Pode ser o primeiro também. Tá. Então, tem essas 2 opções aí. E o lance livre é qualquer valor que você oferte do bolso. Você tem 10 mil reais, 10 mil reais é seu lance livre. Se você tem 100 mil reais, 100 mil reais é o seu lance livre. Então, o lance livre é o valor que eu tenho do bolso para adiantar a prestação. Então, é basicamente isso. E o lance fixo? O lance fixo nada mais é do que você precisa de um crédito de 700 mil. Ao invés de eu contratar para você um crédito de 700 mil, eu vou contratar um crédito de 1 milhão. Desses 1 milhão, ou melhor dizendo, 300 mil, corresponde ali ao lance fixo dos 30%. Na hora da contemplação, a única coisa que a gente faz é abater esses 300 mil do milhão que você contratou e você vai ter os exatos 700 mil que você precisava. Então, basicamente isso. Eu vou precisar pagar esses 300 mil? Aí não. O administrador de consórcio ela vai descontar o que você tem ali para pagar no seu fluxo de pagamento. Então, você só vai pagar no consórcio o valor que você utilizar de crédito. Todo o excedente é descontado.
Gente, que maravilha. Então tem muita gente fazendo isso. Tem. Por isso que cresceu muito. Cresceu. É como Eu não posso alavancagem reclamar. mesmo, né? Como alavancagem. Tá, então esse é o jeito certo. O jeito certo de alavancar é justamente consultar vocês aí para saber a melhor opção dentro das condições que você tem. Sim, a gente sempre costuma falar que o cliente ele tem que entender de fato qual que é a necessidade dele para a partir daí o escritório conseguir direcionar ele para o caminho certo. Então, o que a gente mais ensina hoje é que o consórcio é uma excelente ferramenta para você resolver problemas que você nem sabe que você vai ter ainda. Então, por que a gente paga caro nas coisas? Porque a gente deixa só pro momento que a gente precisa. Na hora que não tem jeito, Na hora você que fala, não agora tem eu jeito. preciso, agora eu tenho que Exato. fazer, não tem jeito. Pensa o seguinte, você vai precisar trocar de carro, não vai? Vai. Então, por que já não começa um planejamento para trocar esse carro seu daqui 2, 3 anos com consórcio? Às vezes você já fez logo que você é contemplado. Exato, ali, vai você lá, troca pega antes novo. desse prazo que você tinha previsto. Então o consórcio ele é para isso. Você quer fazer uma alavancagem de patrimônio? Poxa, beleza. Então para que você vai esperar daqui 5 anos para você começar? Se você pode começar hoje com uma parcela que vai encaixar no seu orçamento familiar, o orçamento da sua empresa. Você quer fazer uma ampliação do barracão, que a gente atende bastante cliente de e-commerce. Que eu tenho de cliente de e-commerce aqui em Franca não está escrito. Então o que eles utilizam de estratégia? Cara, parcela que entra no fluxo de pagamento do caixa da empresa. Automaticamente, quando esse crédito está contemplado, ele vai para outro barracão, ele compra o barracão dele próprio, sai do aluguel que ele pagava. Imagina, 10 mil a menos na folha ali que ele tem para pagar de locação. O que ele não faz com isso dentro do caixa da empresa ao longo dos 12 meses que ele paga ao longo do ano? 10 mil a mais todos os meses? É muita coisa. Então, o que a gente costuma falar é o seguinte, tem que ter estratégia de médio e longo prazo. Quando você tem isso, muda tudo. É o que você falou. O maior problema e defeito é não ter um consórcio. Não ter o consórcio. Você tem um problema se você não tem um consórcio. Exatamente. Se você tiver, para quem ainda não fez, para quem ainda não entende sobre consórcio e tudo, o que você fala para quem quer começar? Comece, né? Com 20, com 30 mil, mas faça um consórcio de alguma coisa. O que você orienta hoje? O melhor momento para fazer o consórcio é agora. Simples assim. Então, é o hoje. É o hoje. Eu não estou falando isso porque eu trabalho com isso, não. Eu estou falando isso porque, de fato, se você fizer uma pesquisa, fizer uma análise, fazer conta, faça conta. Você vai perceber que a ferramenta ela é boa. Se você utilizar ela do jeito certo. Então, desde quando você contrata, faz essa contratação, você consegue estruturar algo para a sua família, para o seu futuro. Imagina o seguinte, quem não tem o sonho de comprar um imóvel? Todo mundo, é um sonho de todo mundo. Todo mundo quer ter a sua casa. Todo mundo quer comprar o seu imóvel. Quem não tem vontade de andar num carro melhor? Quem não tem vontade de fazer uma viagem nacional e internacional com a sua família? Quem não tem vontade de daqui a alguns anos conseguir se aposentar dignamente? Porque se a gente for analisar hoje como está as aposentadorias, esquece. Nós não vamos nos aposentar. E se a gente não começar a pensar nisso agora, nessa construção de patrimônio futura, para os nossos filhos, para os nossos futuros netos, como vai ser o nosso futuro? Então, para isso que entra o consórcio, para isso que serve. É o que eu gosto, você falou. No futuro, você está pensando o quê? Daqui a um tempo você tem um aluguel ali. Exato. Que já pode ser uma renda para você, né? Porque Sim. a aposentadoria hoje né? Não. Daqui a um tempo não tem, Esquece. né? Nós vamos nos aposentar, não. Não. Tem certeza? Absoluta. A pirâmide está totalmente invertida. Tá. Alguns anos atrás tinha mais gente arrecadando ali, pagando as suas aposentadorias, do que gente sacando o valor dos aposentados. Hoje é o contrário. Tem muita gente aposentada, muita gente recebendo benefício, pouca gente contribuindo para essa retribuição do benefício. Uma hora ou outra não vai funcionar essa pirâmide. Não tem como funcionar. Hoje a gente está falando com uma geração aí, que é a geração totalmente tecnológica, geração totalmente autodidata. Essa geração consegue fazer dinheiro na internet hoje. Então, automaticamente, muitos deles não fazem arrecadação de INSS. Imagina. Não tem faz como. mesmo. Olha, foi uma boa observação. Não fazem mesmo, não. Faz. Então, não, essa galerinha nova aí, estão não nem tem aí. como. Não tem como. Então, automaticamente vai chegar uma hora que não vai dar certo mais essa pirâmide. A pirâmide, se a gente fizer uma análise de quando que foi inventado essa base do INSS, ele foi inventado por um país que nem existe mais. Há 1700 e tralalá. Então, imagina, qual que é a chance disso continuar dando certo para os próximos anos? Não tem como. Naquela época, o índice de mortalidade era muito alto, morria mais pessoas do que nascia. Hoje está ao contrário. Então, a gente está tendo aí avanço da tecnologia, avanço da medicina. Graças a Deus, a gente está tendo aí as pessoas vivendo mais tempo.
Só que com isso acarretam outras coisas. E se a gente não começar a se atentar a esses detalhes, como que vai ser a nossa velhice? Como vai ser o nosso futuro? Hoje, o que você orienta para uma pessoa que pensa em fazer isso para uma aposentadoria mesmo? Qual que é o melhor caminho? Imóvel. Fazer um consórcio de Imóvel. Imóvel. Melhor caminho é imóvel. Hoje, se você Não consórcio. Imóvel. O melhor caminho é imóvel. Só que por que o consórcio atrelado a imóvel é uma ferramenta maravilhosa? Porque se a gente colocar na balança, cara, quem tem 500 mil sobrando para comprar um imóvel hoje? Sobrando. Eu só vou tirar 500 mil aqui, não vai me apertar em nada para comprar esse imóvel hoje. Quem tem isso? 0,01%. Ninguém. Entendeu? Então, qual que é a estratégia? A estratégia é você utilizar-se do consórcio para ter esses 500 mil algum dia. É simples, é essa estratégia. Porque você vai ter. Se você fizer, você vai ter, não importa quando. E aí muda todo o jogo da sua família. Então, às vezes, você não quer fazer o consórcio agora, por conta sua, etc., mas pensa no seu filho. Como vai ser a vida do seu filho se você tomar essa decisão por ele? Eu falo que eu tinha duas mentalidades. Uma mentalidade era antes de eu casar. Minha esposa transformou minha vida. Eu ia perguntar da esposa, depois eu vi ele, mas não deu tempo. Agora ele entrou no assunto, então minha esposa, eu devo muito assim do meu crescimento pessoal a ela. Então, ela me levou para um outro nível de consciência. E depois é meu filho. Então, hoje eu percebo que todas as decisões que eu tomo, tanto no meu profissional quanto no meu pessoal, tá voltada ao meu filho. Então, hoje eu também tenho consórcio. A gente tem consórcio para o nosso filho. A gente faz investimento justamente pensando no nosso amanhã. Porque amanhã ou depois, hoje eu tô aqui trabalhando, não tem hora, não tem preguiça, não tem hora para nada, a gente sai cedo, sai tarde. Mas e o amanhã? Se eu vier a faltar, como vai ficar meu filho? Como vai ficar a vida da sua família? Já parou para pensar nisso? E o consórcio ele serve justamente para isso, para você se precaver futuramente. Amanhã ou depois, quando você tiver que diminuir um pouco mais o pé para conseguir ficar mais tempo com a sua família, aproveitar um pouco da sua velhice, você vai conseguir manter esse mesmo padrão de vida que você tem hoje, trabalhando igual um louco? Porque foi uma coisa que você aprendeu, né, Eduardo? É trabalhar, mas investir uma parte do que você ganha. Sim. Isso aí você já tira. Isso aqui é o meu consórcio, que eu vou pagar do meu filho, da minha esposa. É débito automático já nosso lá. Tanto da pessoa física quanto da jurídica. Isso aqui não existe, tá lá. Não existe, já desconta todo mês lá. Então, mais do que ensinar as pessoas a fazer, eu faço também. E no caso de uma pessoa que faz o consórcio, tá? Eu fiz um consórcio, tal, mas eu vim a falecer. Como que funciona? Boa pergunta. O consórcio, ele tem atrelado a ele um seguro prestamista, chama. Então, o seguro prestamista, ele vem justamente para precaver essas coisas. Então, dali para frente vai estar tudo quitado e o seu herdeiro consegue resgatar o valor que você investiu no período. Tá, que seria... Então, é uma forma também de você começar a investir pensando se você vier a faltar. Sua família também vai ser ressarcida por isso. Tá, então, tem isso também. Não sabia que era assim. Então, quer dizer que você não perde nada. Não. Você pagou ali, nem sua família... Sua família resgata. Então, no prestamento vai resgatar. Nós começamos a conversar aqui, daqui a pouco já está passando de 1 hora, olha só o que eu te falei. Bem rápido, bate-papo é bom. Eu queria que você falasse um pouco da sua empresa. Sim. Né? Contempla? Conhecimento contempla. Eu costumo falar aqui também, um dos romperes nossos, né? Eu comecei a empresa mesmo na pandemia, assim como você contou a sua história. A gente estava batendo um papo antes ali, falando sobre isso. Comecei a empresa na pandemia, eu sou uma pessoa que tem muita fé mesmo. Todas as coisas que já aconteceram na minha vida, sempre tem a mãozinha de Deus ali. E quando foi pra gente decidir montar a empresa, eu senti muito grande no meu coração, na época eu estava em ascensão dentro do Banco do Brasil, que uma parte da minha carreira eu fui chamado para trabalhar no Banco do Brasil e eu fiquei no Banco do Brasil fazendo a parte de treinamento de gerente de banco, que tinha de agência, que eu tinha de idade. Então, eu entendo bastante de produto e a gente foi passar esse conhecimento do gerente para fazer com que eles alavancassem as vendas nas agências. Então, eu viajava muito para fora e tal. A gente tinha equipe, montava equipe, estruturação para trabalhar junto das agências, em parceria. E eu senti muito grande no meu coração que Deus tinha outro chamado para mim, que já tinha acabado ali o plano que ele tinha para mim dentro da representação do bebê. E nesse chamado muito grande no meu coração, eu conversei com a minha esposa, né, amor?
Eu acho que está no momento de eu sair, mas ao mesmo tempo a gente está passando por uma fase complicada, pandemia, uma loucura. Que foi, né? Todo mundo ficou. Para todo mundo. E foi justo na pandemia que você tomou essa decisão. Tinha acabado de casar na pandemia, mas Deus me deu uma palavra. E nessa palavra ele tinha me dado a palavra de ser forte e corajoso. Você até se emocionou aí de falar. Sim, e quando ele me deu essa palavra, eu entendi o que ele tinha falado para mim, mas eu ainda fiquei com receio. Pensa, se tinha acabado de casar, tem toda a responsabilidade de um casamento, pelo menos eu sempre tive isso na minha cabeça, e eu vou sair para algo talvez que não dê certo, e aí tal, como vai ser no meio dessa loucura toda? E aí Deus tocou mesmo no meu coração para eu ir no culto, que eu já ia há bastante tempo, e dentro desse culto foi simplesmente ministrado a mesma palavra, ser forte e corajoso. Chorei horrores, eu falei, entendi, Jesus, tá tudo certo. Foi pra você. Vambora. Você foi buscar, Sim. Você teve a resposta. Buscais e encontrareis, né? E, a partir dali, já pedi demissão do outro lugar que eu trabalhava e comecei a empreitada, né, do empreendedorismo, de fato. Montamos o meu primeiro escritório. Meu primeiro escritório era ali próximo à Casa do Fit. Você deixou o medo de lado? Deixei. E ali perto da Casa do Fit, um escritório bem pequeno. A gente vendia, na época, quando eu comecei, uma média de 200 mil por mês. Era focado mais em créditos de automóvel. Depois disso, Deus foi abrindo portas para nós, a gente foi crescendo mais e mais. E hoje nós estamos lá no edifício Prime, que é um dos principais edifícios corporativos da cidade. Maravilhoso, que é referência na nossa cidade. Mas eu tenho muita essa ciência, sabe? Eu sei que eu sou muito bom pro meu segmento. Eu sei que, de fato, eu sou uma pessoa acima da média no que eu faço, mas eu tenho muita ciência do papel de Deus na minha vida. Eu sei que se não fosse a mão do Espírito Santo, nós não teríamos construído tudo que nós construímos ao longo desses anos. Nós não teríamos o crescimento que nós tivemos ao longo desses anos. E muitas das vezes isso acontece justamente porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe muito do que nós podemos proporcionar na vida de outras pessoas. E muitas das vezes a gente acha que a gente é tão pequeno, né? Que a gente não merece tanto, né? E ele tem uma coisa muito maior para nós que nós mesmos podemos imaginar, né? Então, o mover dele na nossa vida é algo maravilhoso. Então, dentro da minha trajetória, eu percebo que sempre existiu a mão de Deus para que eu pudesse fazer esse meu trabalho, que é trabalhar com o consórcio. Hoje, eu entendi a minha missão. O meu papel, o papel do meu escritório é transformar, impactar positivamente o máximo de vidas que nós pudermos conseguir. Então, esse é o papel do meu escritório. Minha única função é entender o cenário e mudar a vida da pessoa. Para quem hoje está começando a pensar em consórcio, o que você diz para essa pessoa? O começo ele é muito difícil. Muito difícil. Ele vai exigir demais de você. Muitas das vezes, mais do que você imagina que você possa passar sobre aquele desafio. Mas eu sempre falo isso para as pessoas que nós damos treinamento, para as pessoas que a gente faz mentoria, que a gente faz mentoria também para representante de consórcio. E uma das coisas que eu sempre falo é essa decisão tem que ser tomada. E existem 3 formas, 3 caminhos de fazer o negócio consórcio. E existe o seu jeito, de qualquer jeito e do jeito certo. E deixa eu te falar, eu já fiz de todas as 3 formas. Olha aí. Mas o único jeito que vai dar certo é do jeito certo. E o jeito certo vai exigir de você, no começo da sua carreira, você trabalhar igual um maluco. Então, para você sofrer aí as consequências de ter uma vida plena igual nós temos hoje depois. Então, você tem que entender que assim como no consórcio você vai precisar investir para lá na frente você colher, na sua carreira de vendedor de consórcio também é basicamente a mesma coisa. E hoje eu colho frutos desde quando eu comecei há 10 anos atrás. Então, é basicamente isso. Gente, hoje o Eduardo deu aqui, foi uma aula de consórcio, uma aula de empreendedorismo e de fé. Né? Acho que nós fizemos os 3 juntos. Os 3 juntos. Que maravilha, Eduardo. Como foi bom te receber aqui. Eu que agradeço. Quero que você venha mais vezes trazer conteúdo, trazer essa experiência. Claro. Falar, porque o nosso canal aqui é para trazer justamente você, que é especialista e pode levar para a nossa comunidade, para o mundo todo, né,
essa palavra, né? Que como fazer do jeito certo, né? Como fazer do jeito que certo. Você falou que você fez dos 3 jeitos. Dos 3 não tem jeitos. outro jeito. Não tem Faz outro do jeito. O jeito certo. certo. O jeito certo sempre dá certo. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Foi um prazer estar aqui. Nossa, o prazer foi nosso e até o próximo Qualitar em Foco.